O rei assassinado por sua amante e esposa. A escandalosa morte de Eduardo II. Era uma noite escura, e o castelo ressoava com sussurros e intrigas. Poucos sabem que Eduardo II, o jovem e ambicioso rei, estava vivendo em um labirinto de traições, onde espreitavam sombras de inimigos e aliados incertos. O que a história não conta é que sua esposa, Isabel, era também sua amante, envolvida em um jogo mortal de poder. No grande salão, a tensão era palpável. Nobres observavam com olhos curiosos cada movimento, cada gesto do rei. O aroma da comida misturava-se ao perfume adocicado de flores, mas a atmosfera estava carregada de algo muito mais sombrio. Eduardo, com o coração acelerado, refletia sobre o que significava governar um reino dividido. Na mente dele, a ideia de traição estava sempre à espreita como um lobo faminto. Quando os copos tilintaram em um brinde à sua realeza, uma sensação de inquietação tomou conta do rei. Isabel estava ao seu lado, um sorriso encantador nos lábios, mas Eduardo não conseguia esquecer os boatos que cirandavam. Ela está conspirando. O medo gripava seu estômago. Eles haviam prometido amor e lealdade, mas o passado de traições na dinastia pairava como uma maldição. O que ele realmente sabia sobre sua esposa? A confiança começou a escorregar por entre seus dedos. Enquanto as conversas se desenrolavam e os nobres trocavam olhares furtivos, uma revelação inquietante começou a surgir. Um rumor inquietante sobre a lealdade de Isabel circulava pelo salão, envolvendo-a em uma teia de dúvidas. Os rostos que antes brilhavam com respeito, agora se cravavam em expressões de desconfiança. A luz das velas lançava sombras dançantes, intensificando o clima de incerteza. O nó na garganta de Eduardo crescia a cada instante. Ele olhava furiosamente para os rostos familiares, tentando descobrir quem poderia estar por trás desse vendaval de intrigas. Neste meio tempo, a música que antes soava doce e suave se transformou em um lamento sombrio. Eduardo sabia que cada nota podia ser uma despedida de sua sanidade. Ele tentava se agarrar à ideia de que Isabel era a única aliada inabalável, mas a confiança estava se pulverizando. O peso da coroa parecia mais intenso, como se cada diamante estivesse repleto de traição. E então, em um momento crucial, quando todos pareciam presos em suas próprias agendas, um grito cortou a noite. O som ecoou como um trovão, fazendo com que cada um dos presentes congelasse. As cabeças se voltaram, corações dispararam. Não, não pode ser, pensou Eduardo, enquanto o pânico tomava conta dele. O que acontecera? Seria a traição de Isabel confirmada por um único grito? A multidão estava paralisada pela surpresa, mas dentro de Eduardo, uma tempestade de emoções se agitou. Confiar em Isabel ou trair o amor por medo. Ele estava à beira de uma decisão fatal, uma que poderia não apenas mudar o destino de seu coração, mas também o futuro de todo o reino. A história estava prestes a se desenrolar, e Eduardo, agora cercado por sombras e traições, mal sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O grito ainda ecoava pelo salão, reverberando nas paredes como um eco de agonia. Eduardo II congelou, os olhos fixos na multidão, tentando entender o que acabara de acontecer. A tensão era palpável e um calafrio percorreu sua espinha. O coração batia acelerado e ele podia sentir a adrenalina subindo através de cada fibra de seu ser. O rosto de Isabel, antes radiante, agora estava pálido como a luz da lua. E ela parecia paralisada, incapaz de se mover. "Quem gritou?" perguntou um nobre, sua voz quebrando o silêncio tenso. Mas ninguém respondeu. Todos estavam presos em sua própria confusão, como se o ar estivesse pesado. No fundo, Eduardo sentia que a resposta estava próxima, mas algo ainda o impedia de enxergar a verdade. Mas o que os livros de história não contam é que a aparente traição de Isabel era apenas a ponta do iceberg. Ela, na verdade, tinha um plano em mente. Um segredo tão profundo e obscuro que poderia desestabilizar todo o reino. Enquanto as vozes se elevavam em murmúrios nervosos ao seu redor, Eduardo sentiu uma onda de raiva e traição consumindo-o. Ele se virou para Isabel, seus olhos furiosos encontrando os dela. "Que você esconde de mim?" exigiu, a voz tremendo com a intensidade de suas emoções. Mas antes que ela pudesse responder, um segundo grito irrompeu da multidão. Isso não era apenas um grito de pânico. Era um chamado de socorro. Ele se foi. "O rei está morto." A sala inteira paralisou novamente. O tempo pareceu congelar. Murmúrios se espalharam como um incêndio. Eduardo mal conseguia acreditar no que tinha acabado de ouvir. Um rei morto? Mas isso significava que sua própria segurança estava em perigo. A insurreição estava se aproximando e ele estava no centro do furacão. Isabel olhou ao redor e uma expressão de terror cruzou seu rosto. "Eduardo, precisamos sair daqui", alertou. A urgência na voz dela o atingiu como um golpe. Mas o que estava acontecendo? Ele não sabia em quem confiar. A traidora? A amante? A esposa? O nó no estômago apertava cada vez mais. Você sabia de tudo isso." As palavras fugiram de seus lábios, cruéis e impiedosas. O olhar de Isabel se endureceu. "Eu sou a única que pode te salvar", disse ela, sua voz agora firme. Mas sua afirmação despertou a dúvida dentro de Eduardo. O que poucos sabem é que, na verdade, Isabel não estava apenas interessada no trono. Havia uma conexão mais profunda. Um pacto criado em sombras e segredos que uniam os dois reinos, o deles e o rival, os franceses. O plano dela era revertido, usar Eduardo como peça de um jogo muito maior, e o grito que ecoava era, na verdade, um aviso, um chamado à traição. A música cessou de uma vez. A atmosfera estava pesada, e os nobres agora olhavam para Eduardo como se esperassem que ele tomasse uma decisão que poderia levá-lo à vitória ou à destruição. O peso da coroa parecia mais pesado que nunca, cada diamante um lembrete do que estava em jogo. Ele precisava agir, mas como saber quem era o verdadeiro inimigo? O olhar de Isabel se transformou em um misto de determinação e desespero. "Você deve me acreditar", insistiu. Mas Eduardo já estava cercado por um pântano de incertezas. Ele poderia confiar nela? Ou ela estava apenas jogando com seus sentimentos e a estabilidade do reino? Os murmúrios continuavam, a agitação se espalhando como um incêndio.
Eduardo sentiu uma tensão insuportável. O caos se aproximava, e ele ainda não tinha ideia do verdadeiro alcance da traição que o cercava. Se aquela era uma noite de segredos revelados, ele sabia que estava prestes a enfrentar um conflito que mudaria não apenas o destino de seu coração, mas a história que todos conheciam. E enquanto refletia sobre isso, a realidade de sua situação se aprofundava. Um jogo mortal estava em andamento, e ele era a peça central. Mas de quem era o movimento? A história ainda não tinha terminado, e uma pergunta atormentava sua mente. Quem realmente governava a partida? Eduardo ainda estava paralisado. As palavras, "O rei está morto", ecoando em sua mente como um sino distorcido. O caos crescia ao redor, e algo dentro dele estourou. As sombras dos nobres começaram a se agitar, vozes elevando-se, cada um defendendo seu próprio interesse. O clima se tornava insuportável. Ele precisava de respostas, mas tudo o que recebeu foi confusão e desconfiança. O coração de Eduardo batia em descompasso, e a luz das velas já não fornecia conforto. Parecia projetar sombras de ameaças ainda mais profundas. Isabel, com a expressão séria, puxou-o para perto dela. "Eduardo, escute. Isso é uma distração. Dê-me sua confiança por um momento." Ela havia perdido a graça com que bancava. A rainha agora exibia um lado intenso e fugaz. Ele sentiu a pressão sob sua pele. As palavras dela penetram no cerne de suas inseguranças. Mas quem poderia confiar em meio a tanta traição? Repentinamente, um sussurro cortou a sala. "O assassino é um dos nossos." Um novo murmúrio, uma onda de pânico. Eduardo se virou, o olhar fixado em um dos nobres que estava ao fundo. "Quem disse isso?" gritou, a voz tensa. Cada feição se contorcia em medo e intriga, e a atmosfera espessa pesava sobre ele como uma nuvem de tempestade. Isabel olhou em volta de forma cautelosa. "Precisamos sair", insistia. Com os passos apressados, ela puxou Eduardo para um canto do salão. Ele olhou em seus olhos, e ela parecia mais fervorosa do que nunca, mas havia um brilho diferente neles. Um brilho que ele nunca tinha percebido antes. Era como se houvesse um segredo escondido por trás de sua máscara de preocupação. O nó em seu estômago se apertou ainda mais. Despertou uma mistura de medo e curiosidade. Você sabe de algo, não sabe?" Eduardo questionou, sua voz quase um sussurro. O que poderia ser mais chocante que um rei assassinado, a não ser saber que alguém dentro de seu círculo de confiança havia orquestrado isso? Isabel hesitou. Uma sombra de tensão cruzou sua expressão. Ela virou-se ligeiramente, como se estivesse ponderando suas próximas palavras. A agitação do salão já não parecia ter mais importância. A verdade estava prestes a ser revelada. E então tudo mudou. Um cavaleiro entrou. Pela porta, ofegante e ensanguentado, a multidão se dividiu e o temor foi palpável. Ele gritou: "O rei Eduardo II não é o único em risco. O rei da França foi assassinado. A guerra é iminente." Silêncio. O impacto das palavras atingiu a sala como um raio. Eduardo sentiu o chão sob seus pés vacilar. O que isso significava? A batalha já estava em andamento, e ele estava preso na armadilha da intriga. Isabel olhou para Eduardo, seus olhos agora brilhando com determinação. "Precisamos agir, meu amor. Esta é a nossa chance de unir os reinos. Mas isso requer um sacrifício maior do que você imagina." Eduardo franziu a testa. Sacrifício? Que tipo de sacrifício? Uma onda de alucinação tomou conta dele. Ele se lembrou dos pactos, das alianças e pela primeira vez começou a questionar se Isabel realmente era sua aliada ou se ela já tinha feito uma escolha que não envolvia ele.
Os nobres, agora novamente em alvoroço, discutiam acaloradamente a situação. Mas Eduardo estava completamente absorto. No fundo, ele temia o próximo movimento. Isabel estava jogando um jogo muito maior, e ele poderia se tornar a peça de sacrifício em seu tabuleiro. O que a rainha realmente planejava? O que ela poderia estar escondendo? Eduardo, ela disse, puxando-o mais perto. Confia em mim. Deixe que eu te guie através disso. Sua vida e nosso reino dependem disso. As palavras tinham um peso, uma gravidade que o deixou tonto. Ele queria acreditar, mas um novo temor mordeu sua confiança, e a sensação de traição aumentou novamente. Quem realmente governava a partida? A névoa de incertezas envolveu todo o salão. Ele precisava decidir, e o tempo estava se esgotando. Uma escolha não apenas entre amor e confiança, mas entre a vida e a morte. E enquanto caminhavam para a próxima fase desse jogo mortal, a linha entre aliado e inimigo começava a se desfocar, deixando Eduardo em uma dança com o destino. Um passo em falso poderia custar tudo. Mas quem realmente estava no controle? Eduardo estava paralisado. As palavras "o rei está morto" ecoando em sua mente como um sino distorcido. O caos crescia ao redor, e algo dentro dele estourou. As sombras dos nobres começaram a se agitar, vozes elevando-se, cada um defendendo seu próprio interesse. O clima se tornava insuportável. Ele precisava de respostas, mas tudo que recebeu foi confusão e desconfiança. O coração de Eduardo batia em descompasso, e a luz das velas já não fornecia conforto. Parecia projetar sombras de ameaças ainda mais profundas. Isabel, com a expressão séria, puxou-o para perto dela. Eduardo, escute. Isso é uma distração. Dê-me sua confiança por um momento. Ela havia perdido a graça com que bancava a rainha. Agora, exibia um lado intenso e fugaz. Ele sentiu a pressão sob sua pele, as palavras dela penetrando no cerne de suas inseguranças. Mas quem poderia confiar em meio a tanta traição? Repentinamente, um cavaleiro entrou pela porta, ofegante e ensanguentado. A multidão se dividiu, e o temor foi palpável. Ele gritou: "O rei Eduardo II não é o único em risco! O rei da França foi assassinado! A guerra é iminente!" Silêncio. O impacto das palavras atingiu a sala como um raio. Eduardo sentiu o chão sob seus pés vacilar. O que isso significava? A batalha já estava em andamento, e ele estava preso na armadilha da intriga. Isabel olhou para Eduardo, seus olhos agora brilhando com determinação. "Precisamos agir, meu amor. Esta é a nossa chance de unir os reinos, mas isso requer um sacrifício maior do que você imagina." Eduardo franziu a testa. "Sacrifício? Que tipo de sacrifício?" Uma onda de alucinação tomou conta dele. Ele se lembrou dos pactos, das alianças, e pela primeira vez começou a questionar se Isabel realmente era sua aliada, ou se ela já tinha feito uma escolha que não envolvia ele. Os nobres, agora novamente em alvoroço, discutiam acaloradamente a situação, mas Eduardo estava completamente absorvido. No fundo, ele temia o próximo movimento. Isabel estava jogando um jogo muito maior, e ele poderia se tornar a peça de sacrifício em seu tabuleiro. O que a rainha realmente planejava? O que ela poderia estar escondendo? "Eduardo", ela disse, puxando-o mais perto, "confie em mim. Deixe que eu te guie através disso. Sua vida e nosso reino dependem disso." As palavras tinham um peso, uma gravidade que o deixou tonto. Ele queria acreditar, mas um novo temor mordeu sua confiança, e a sensação de traição aumentou novamente. Quem realmente governava a partida?
E então aconteceu. Do fundo da sala, uma sombra ergueu-se. Uma figura encapuzada que parecia estar à parte de toda a confusão. Ela avançou com passos silenciosos e a tensão aumentou. Eduardo não pôde deixar de notar o olhar de Isabel. Era um olhar que misturava terror e uma espécie de esperança. O pânico subiu em seu estômago. Quando a figura começou a falar, sua voz era baixa e rouca, mas clara. A traição é mais profunda do que vocês imaginam. Não apenas entre vocês, mas dentro de seu próprio sangue. Os murmúrios aumentaram e a sala ficou envolta em um silêncio gelado. O rei Eduardo II não é o legítimo herdeiro. Seu verdadeiro pai foi assassinado e a coroa é sua, Isabel. Eduardo ficou em choque. A revelação parecia uma adaga cravada em seu coração. Isabel? O que isso significava? O que ela havia feito? O olhar dela mudou. Uma mistura de dor e triunfo, como se tivesse esperado por esse momento. E isso transformou tudo. A multidão, antes perplexa, agora buscava respostas. Vozes entrelaçando-se num coro de incredulidade. Isso não pode ser verdade, gritou alguém. Mas a figura encapuzada era firme. A verdade pesa mais que a coroa que ele carrega. Eduardo se virou para Isabel, buscando na expressão dela uma explicação que nunca chegou. Ele sentiu a confiança escorregar por seus dedos como areia. A traição não era apenas dela, mas um fardo que ela viera carregando. Um segredo que mudaria tudo. E então, como se em um sonho distorcido, a sala começou a tremer. O chão vibrava sob seus pés, e uma rachadura começou a se abrir no centro. As luzes estremeciam e a tensão no ar parecia ganhar vida. A multidão gritava enquanto tentava se equilibrar, mas Eduardo e Isabel estavam paralisados, presos numa revelação devastadora. Agora você deve escolher, Eduardo, sussurrou a figura encapuzada, seus olhos obscuros prendendo o olhar do rei. Aceitar a verdade ou permanecer em uma mentira que destruirá seu reino. O que ele escolheria? A coroa pesava mais do que nunca, e ele já não sabia quem eram os verdadeiros inimigos. Ele estava enredado numa teia de mentiras, e o abismo de incerteza se aprofundava sob seus pés. O que aconteceria se ele falhasse? O que significava para ele a coroa agora? Enquanto a sala desmoronava em caos, Eduardo percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Eduardo estava paralisado. As palavras "O rei está morto" ecoando em sua mente como um sino distorcido. O caos crescia ao redor e algo dentro dele estourou. As sombras dos nobres começaram a se agitar. Vozes elevando-se, cada um defendendo seu próprio interesse. O clima se tornava insuportável. Ele precisava de respostas, mas tudo que recebeu foi confusão e desconfiança. O coração de Eduardo batia em descompasso, e a luz das velas já não fornecia conforto. Parecia projetar sombras de ameaças ainda mais profundas. Isabel, com a expressão séria, puxou-o para perto dela. Eduardo, escute, isso é uma distração. Dê-me sua confiança por um momento. Ela havia perdido a graça com que bancava a rainha. Agora exibia um lado intenso e fugaz. Ele sentiu a pressão sob sua pele, as palavras dela penetrando. No cerne de suas inseguranças. Mas quem poderia confiar em meio a tanta traição? Repentinamente um cavaleiro entrou pela porta, ofegante e ensanguentado. A multidão se dividiu, e o temor foi palpável. Ele gritou: "O rei Eduardo II não é o único em risco. O rei da França foi assassinado. A guerra é iminente." Silêncio. O impacto das palavras atingiu a sala como um raio. Eduardo sentiu o chão sob seus pés vacilar. O que isso significava?
A batalha já estava em andamento e ele estava preso na armadilha da intriga. Isabel olhou para Eduardo, seus olhos agora brilhando com determinação. Precisamos agir, meu amor. Esta é a nossa chance de unir os reinos. Mas isso requer um sacrifício maior do que você imagina. Eduardo franziu a testa. Sacrifício? Que tipo de sacrifício? Uma onda de alucinação tomou conta dele. Ele se lembrou dos pactos, das alianças, e pela primeira vez começou a questionar se Isabel realmente era sua aliada, ou se ela já tinha feito uma escolha que não envolvia ele. Os nobres, agora novamente em alvoroço, discutiam acaloradamente a situação, mas Eduardo estava completamente absorvido. No fundo, ele temia o próximo movimento. Isabel estava jogando um jogo muito maior, e ele poderia se tornar a peça de sacrifício em seu tabuleiro. O que a rainha realmente planejava? O que ela poderia estar escondendo? Eduardo, ela disse, puxando-o mais perto, confie em mim. Deixe que eu te guie através disso. Sua vida e nosso reino dependem disso. As palavras tinham um peso, uma gravidade, que o deixou tonto. Ele queria acreditar, mas um novo temor mordeu sua confiança, e a sensação de traição aumentou novamente. Quem realmente governava a partida? E então aconteceu. Do fundo da sala, uma sombra ergueu-se, uma figura encapuzada que parecia estar à parte de toda a confusão. Ela avançou com passos silenciosos, e a tensão aumentou. Eduardo não pôde deixar de notar o olhar de Isabel. Era um olhar que misturava terror e uma espécie de esperança. O pânico subiu em seu estômago. Quando a figura começou a falar, sua voz era baixa e rouca, mas clara. A traição é mais profunda do que vocês imaginam. Não apenas entre vocês, mas dentro de seu próprio sangue. Os murmúrios aumentaram, e a sala ficou envolta em um silêncio gelado. O rei Eduardo Ulto não é o legítimo herdeiro. Seu verdadeiro pai foi assassinado e a coroa é sua, Isabel. Eduardo ficou em choque. A revelação parecia uma adaga cravada em seu coração. Isabel? O que isso significava? O que ela havia feito? O olhar dela mudou, uma mistura de dor e triunfo, como se tivesse esperado por esse momento. E isso transformou tudo. A multidão, antes perplexa, agora buscava respostas. Vozes entrelaçando-se num coro de incredulidade. Isso não pode ser verdade, gritou alguém. Mas a figura encapuzada era firme. A verdade pesa mais que a coroa que ele carrega. Eduardo se virou para Isabel, buscando na expressão dela uma explicação que nunca chegou. Ele sentiu a confiança escorregar por seus dedos como areia. A traição não era apenas dela, mas um fardo que ela viera carregando, um segredo que mudaria tudo. E então, como se em um sonho distorcido, a sala começou a tremer. O chão vibrava sob seus pés, e uma rachadura começou a se abrir no centro. As luzes estremeciam, e a tensão no ar parecia ganhar vida. A multidão gritava enquanto tentava se equilibrar, mas Eduardo e Isabel estavam paralisados, presos numa revelação devastadora. Agora você deve escolher, Eduardo, sussurrou a figura encapuzada, seus olhos obscuros prendendo o olhar do rei. Aceitar a verdade ou permanecer em uma mentira que destruirá seu reino? O que ele escolheria? A coroa pesava mais do que nunca. E ele já não sabia quem eram os verdadeiros inimigos. Ele estava enredado numa teia de mentiras. E o abismo de incerteza se aprofundava sob seus pés. O que aconteceria se ele falhasse? O que significava para ele a coroa agora? Enquanto a sala desmoronava em caos, Eduardo percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Eduardo estava paralisado. As palavras "o rei está morto" ecoando em sua mente como um sino distorcido. O caos crescia ao redor
e algo dentro dele estourou. As sombras dos nobres começaram a se agitar, vozes elevando-se, cada um defendendo seu próprio interesse. O clima se tornava insuportável. Ele precisava de respostas, mas tudo o que recebeu foi confusão e desconfiança. O coração de Eduardo batia em descompasso, e a luz das velas já não fornecia conforto. Parecia projetar sombras de ameaças ainda mais profundas. Isabel, com a expressão séria, puxou-o para perto dela. Eduardo, escute, isso é uma distração. Dê-me sua confiança por um momento. Agora ela parecia de verdade, sem as máscaras de graça que usara até então. O olhar dela estava firme, mas a ansiedade pulsava no ar. Uma onda de pressão envolveu Eduardo e ele sentiu o peso da coroa crescer sobre sua cabeça. Antes que pudesse responder, a figura encapuzada avançou, sua voz rouca reverberando como um trovão. A traição é mais profunda do que vocês imaginam, não apenas entre vocês, mas dentro de seu próprio sangue. Os murmúrios aumentaram e a sala foi tomada por um silêncio gelado. O rei Eduardo II não é o legítimo herdeiro. Seu verdadeiro pai foi assassinado e a coroa é sua, Isabel. As palavras ecoaram, com tanta força que parecia que o teto do castelo tremia. Eduardo foi atingido por um choque que o atravessou como uma lâmina. O olhar de Isabel mudou, dor e triunfo se misturando. Confusão e incredulidade explodiram na multidão, as vozes misturando-se em um rosnado de críticas e incredulidade. Isso não pode ser verdade, alguém gritou, mas a figura encapuzada permaneceu firme, desafiadora. Eduardo se virou para Isabel, buscando uma explicação que nunca chegaria. O laço entre eles, tão sólido havia minutos, agora se desfez como fumaça. Ele sentiu a certeza escorregar por seus dedos, e o nó em seu estômago se apertou até a dor. Você sabia tudo isso? A pergunta escapou como um sussurro, cheio de desespero. Isabel hesitou, a expressão dela se transformando em algo entre remorso e necessidade. Eduardo, eu prometi proteger você, mas o destino do reino exige escolhas difíceis. E então um som estrondoso interrompeu a cena. O chão começou a tremer sob os pés deles, e fissuras se abriram na pedra, como se o próprio castelo estivesse se dividindo entre a verdade e a mentira. As luzes das velas tremulavam freneticamente, e gritos ecoaram em toda parte. A agitação se espalhou rapidamente, e Eduardo olhou para os nobres que já estavam em pânico. Cada um deles parecia ter furado o próprio interesse, buscando saída, buscando segurança. Mas a figura encapuzada não recuou. A realeza está em jogo. Tudo o que você acreditava ser verdade pode estar virando cinzas. A verdadeira linha de sangue não termina com você. Eduardo! As palavras dela reverberaram no ar, sugerindo algo muito mais profundo e aterrorizante. Era como se um novo entendimento apenas começasse a surgir. Eduardo sentiu a urgência crescer. O tempo lhe escorria entre os dedos. Quem realmente sou eu? Ele gritou, a pergunta explodindo no tumulto. O eco ressoou e tudo por um momento ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para ele, prontos para ver a resposta. Antes que pudesse pensar, a sala tremeu ainda mais. Os gritos se intensificaram. Uma sombra passou diante de Eduardo, e então uma figura surgiu entre a multidão. Um homem alto, com uma cicatriz profunda cruzando seu rosto. Ele não era um nobre, era um assassino. Eu vim para buscar a verdade. A voz dele explodiu. E Eduardo mal teve tempo de processar suas palavras. O caos reinou novamente ao seu redor. E em meio ao tumulto, Isabel olhou para o homem, sua expressão mudando para um misto de reconhecimento e horror. Não, você não deveria estar aqui, ela gritou, o pânico visível em seus olhos brilhantes. O tempo parou. Ao ver a cena se desenrolar,
Eduardo percebendo o quão pouco entendia sobre seu entorno. A figura encapuzada olhou para o homem com uma mistura de desprezo e expectativa. Aqui está a resposta que você procura, Eduardo. Seu legado não está apenas relacionado ao sangue, mas ao que vem a seguir. O jogo começou, e agora todos no tabuleiro devem decidir seu destino. A tensão explodiu em uma onda de emoções, e as cabeças começaram a girar. Eduardo sentiu um frio na espinha. O que mais ele não sabia? A verdade sempre se escondia nas sombras, e ele estaria pronto para enfrentá-la? O abismo de segredo se aprofundava a cada instante, e ele percebeu que a verdadeira batalha por sua história estava apenas começando. A tensão no ar era palpável, cada segundo parecia uma eternidade. Eduardo olhava fixamente para a figura encapuzada, as palavras dela reverberando em sua mente. A sala tremia, mas nada se comparava à tempestade que se formava dentro dele. Isabel, paralisada, tinha os olhos fixos na figura. Sua expressão era de horror e, ao mesmo tempo, uma aceitação resignada. O assassino, agora cada vez mais próximo, levantou uma mão, apontando diretamente para Eduardo. A coroa não te pertence. Você é filho de um usurpador. A multidão parecia dividida entre assombro e raiva. Os nobres sussurravam entre si, as vozes baixas incrementando a tensão. O que significava isso para todos eles? Quais laços tinham sido rompidos? Não posso acreditar, murmurou Eduardo, os lábios secando. Era como se seu mundo estivesse desabando. A verdade, a realidade, tudo o que ele considerava sólido se desfazia. Ele se virou para Isabel, esperando ver nela uma explicação, um sinal de que tudo ainda estava sob controle. Mas a expressão dela era confusa, lágrimas se acumulando em seus olhos. O que mais ela havia escondido? O cavaleiro sangrento olhou feio para Isabel, seus olhos disparando. Você sabia, não sabia? Sabia que ele era um inocente entre usurpadores? O silêncio na sala era palpável. Então uma onda de murmúrios tomou conta do local, enquanto os nobres olhavam para Isabel, questionando sua lealdade, seus atos, cada um se perguntando o que isso significava para eles. Antes que alguém pudesse falar, o chão sob os pés de Eduardo começou a rachar ainda mais, e um forte tremor balançou o castelo, aparentemente alinhado com a revelação chocante. Isso é um sinal, uma voz gritou na multidão. É a reação dos deuses. Eduardo agora estava em pé, seu corpo rígido. Ele percebeu que não se tratava apenas de um golpe ao seu título, mas de um ataque ao próprio cerne de sua identidade. Era como se toda sua vida tivesse sido uma ilusão. Ele piscou, sentindo a pressão crescer em seu peito. Mas quem? Quando chama o verdadeiro pai? A pergunta pairou no ar, pesada e angustiante. Isabel, em lágrimas, finalmente se adiantou. Eduardo, eu não tive escolha. Era para proteger nosso reino e evitar a guerra. Seu pai não era o que você pensa. Ele foi assassinado, mas sua morte era parte de uma trama maior. O que dizer? As palavras dela dançavam no ar como ácido em sua mente. O que ela sabia? O que contava? E no exato momento em que a sala estava imersa nessa confusão, um grito estridente ecoou do lado de fora. A porta do salão se abriu com um estrondo, revelando um grupo de homens armados, mascarados, que entraram em cena como sombras. A atmosfera se encheu de urgência e pânico, enquanto as pessoas tentavam se calcular. Eles vieram buscar a coroa, uma voz gritou. A tensão se transformou em histeria, gritos e correria por todo o salão. Eduardo foi empurrado para trás, o pânico tomando conta dele. Ele tinha que fazer algo, mas as revelações ainda giravam em sua mente. E então, o homem com a cicatriz, o assassino, avançou, seus olhos negros fuzilando. A coroa não é só um símbolo de poder, é a origem de um segredo que pode arruinar tudo. O chão sob Eduardo parecia ceder, e o mundo que conhecia começava a girar. Ele olhou para Isabel,
em busca da certeza que nunca encontrara. Por que você não me disse a verdade? Por que não me disse que não sou quem sempre pensei que era? O desespero. Na voz dele expelia uma intensidade que cortava como um punhal. E em meio ao caos, um estrondo reverberou. A estrutura do castelo parecia começar a desmoronar. E enquanto as paredes rugiam, uma última revelação estremecia no ar. O verdadeiro plano que alteraria seu futuro estava apenas começando a se desenrolar. Quem estava realmente no controle? Quem era o maior traidor nessa obra de sombras? O que estava por vir? Eduardo agora sabia que nenhum segredo estava a salvo. E todos ao seu redor podiam se tornar inimigos. O futuro estava em suas mãos. Mas ele ainda não compreendia a profundidade do abismo que o cercava. Este não era apenas um jogo pelo trono, mas uma luta pela sobrevivência. As revelações estavam apenas começando, e o que aconteceria a seguir ninguém poderia prever. A tensão no ar era palpável. Cada segundo parecia uma eternidade. Eduardo olhava fixamente para a figura encapuzada, as palavras dela reverberando em sua mente. A sala tremia, mas nada se comparava à tempestade que se formava dentro dele. Isabel, paralisada, tinha os olhos fixos na figura. Sua expressão era de horror e, ao mesmo tempo, uma aceitação resignada. Mas o que os livros de história não contam é que a verdade é mais profunda do que se imagina, e as consequências de um passado escondido podem ressoar mais forte do que o tempo. O assassino, agora mais próximo, levantou uma mão tremendo de raiva e apontou para Eduardo. A coroa não te pertence. Você é filho de um usurpador. Multidão começou a murmurar, as vozes se entrelaçando em uma sinfonia de incredulidade. Eduardo sentiu-se atordoado, como se as paredes do castelo estivessem se fechando ao seu redor. E isso é apenas o começo, continuou o homem, sua voz fervendo com uma paixão desesperada. Na verdade, o que poucos sabem é que sua mãe, Isabel, não era apenas uma rainha. Ela foi parte de um conluio, diante de cada um de nós. Uma peça em um jogo muito mais traiçoeiro. Eduardo piscou, os pensamentos oscilando entre a admiração e o receio. Olhou para Isabel buscando qualquer indício de desmentido em seu olhar, mas o que viu foi uma tristeza profunda, uma reflexão de 1000 segredos não ditos. Uma dor cruzou seu peito e ele engoliu em seco. Isabel? Isso é verdade? O que está acontecendo? Sua voz soou como um eco horrendo, sem resposta. A atmosfera estava eletricamente de um mundo em colapso. Mas as revelações ainda não terminavam. Os que vêm atrás de você, os que desejam a coroa, não estão satisfeitos apenas em tirar seu trono, mas eliminarão todos que conheciam a verdade. Alguém dentro deste salão deu a eles todas as informações que precisavam. O chão sob Eduardo começou a tremer ainda mais com isso. O caos recomeçou a tomar conta do salão. Ele viu rostos em pânico, nobres gritando, uns tentando escapar, enquanto outros tentavam se esconder atrás uns dos outros. Um grito irrompeu da multidão. O castelo está desmoronando. E você, Isabel? Eduardo gritou, lutando contra a confusão que transbordava. Você sabia de tudo isso? Você está envolvida em tudo isso? Um nó se formou em sua garganta, uma mistura de raiva e dor. A confiança que um dia sentira começava a evaporar, seus laços se desfazendo como poeira. Ela hesitou, e o silêncio morreu sob o peso das palavras que não saíram. De repente, uma nova figura irrompeu na sala, coberta de poeira e sangue, com um olhar desesperado no rosto. Um grito se formou na garganta de Eduardo. Era um antigo aliado, alguém que ele nunca imaginaria ver assim. Eduardo, o que você faz aqui? Você precisa vir. É uma armadilha. A traição não é apenas uma ameaça. Ela é seu próprio sangue. Os murmúrios se intensificaram, e Eduardo não sabia mais em quem confiar.
Era tudo uma ponte quebrada entre verdades escondidas. Ele se sentiu preso, isolado em um mar de desconfiança. E quando a estrutura do castelo tremeu mais uma vez, uma fissura se abriu no chão, engolindo o que restava de seu frágil senso de estabilidade. Ele olhou para Isabel, procurando uma centelha de esperança. Os sons do pânico agora faziam eco na sua mente, mas a pergunta ainda pairava no ar. Quem era o verdadeiro inimigo? O que mais ele não sabia sobre sua origem? Ele precisava decidir, e rapidamente. A batalha não era apenas por um trono, mas pela verdade de sua própria existência. E a verdadeira guerra estava apenas começando. Eduardo estava paralisado. As palavras "o rei está morto" ecoando em sua mente como um sino distorcido. O caos crescia ao redor, e algo dentro dele estourou. As sombras dos nobres começaram a se agitar. Vozes, elevando-se, cada um defendendo seu próprio interesse. O clima se tornava insuportável. Ele precisava de respostas, mas tudo o que recebeu foi confusão e desconfiança. O coração de Eduardo batia em descompasso, e a luz das velas já não fornecia conforto. Parecia projetar sombras de ameaças ainda mais profundas. Isabel, com a expressão séria, puxou-o para perto dela. Eduardo, escute, isso é uma distração. Dê-me sua confiança por um momento. Agora, ela parecia de verdade, sem as máscaras de graça que usara até então. O olhar dela estava firme, mas a ansiedade pulsava no ar. Uma onda de pressão envolveu Eduardo e ele sentiu o peso da coroa crescer sobre sua cabeça. Antes que pudesse responder, a figura encapuzada avançou, sua voz rouca reverberando como um trovão. A traição é mais profunda do que vocês imaginam. Não apenas entre vocês, mas dentro de seu próprio sangue. Os murmúrios aumentaram e a sala foi tomada por um silêncio gelado. O rei Eduardo II não é o legítimo herdeiro. Seu verdadeiro pai foi assassinado e a coroa é sua, Isabel. As palavras ecoaram com tanta força que parecia que o teto do castelo tremia. Eduardo foi atingido por um choque que o atravessou como uma lâmina. O olhar de Isabel mudou, dor e triunfo se misturando. Confusão e incredulidade explodiram na multidão, as vozes misturando-se em um rosnado de críticas e incredulidade. Isso não pode ser verdade, alguém gritou. Mas a figura encapuzada permaneceu firme, desafiadora. Eduardo se virou para Isabel, buscando uma explicação que nunca chegaria. O laço entre eles, tão sólido havia minutos, agora se desfez como fumaça. Ele sentiu a certeza escorregar por seus dedos, e o nó em seu estômago se apertou até a dor. Você sabia tudo isso? A pergunta escapou como um sussurro cheio de desespero. Isabel hesitou, a expressão dela se transformando em algo entre remorso e necessidade. Eduardo, eu prometi proteger você, mas o destino do reino exige escolhas difíceis. E então um som estrondoso interrompeu a cena. O chão começou a tremer sob os pés deles, e fissuras se abriram na pedra, como se o próprio castelo estivesse se dividindo entre a verdade e a mentira. As luzes das velas tremulavam freneticamente, e gritos ecoaram em toda parte. A agitação se espalhou rapidamente, e Eduardo olhou para os nobres que já estavam em pânico. Cada um deles parecia ter furado o próprio interesse, buscando saída, buscando segurança. Mas a figura encapuzada não recuou. A realeza está em jogo. Tudo o que você acreditava ser verdade pode estar virando cinzas. A verdadeira linha de sangue não termina com você, Eduardo. As palavras dela reverberaram no ar, sugerindo algo muito mais profundo e aterrorizante. Ele piscou, sentindo a pressão crescer em seu peito. Mas quem? Quem era meu verdadeiro pai? A pergunta pairou no ar,
pesada e angustiante. Isabel, em lágrimas, finalmente se adiantou. Eduardo, eu não tive escolha. Era para proteger nosso reino, evitar a guerra. Seu pai não era o que você pensa. Ele foi assassinado, mas sua morte era parte de uma trama maior. O que dizer? As palavras dela dançavam no ar como ácido em sua mente. O que ela sabia? O que contava? E no exato momento em que a sala estava imersa nessa confusão, um grito estridente ecoou do lado de fora. A porta do salão se abriu com um estrondo, revelando um grupo de homens armados, mascarados, que entraram em cena como sombras. A atmosfera se encheu de urgência e pânico, enquanto as pessoas tentavam se calcular. Eles vieram buscar a coroa. Uma voz gritou. A tensão se transformou em histeria. Gritos e correria por todo o salão. Eduardo foi empurrado para trás, o pânico tomando conta dele. Ele tinha que fazer algo, mas as revelações ainda giravam em sua mente. E então, o homem com a cicatriz, o assassino, avançou, seus olhos negros fuzilando. A coroa não é só um símbolo de poder. É a origem de um segredo que pode arruinar tudo. O chão sob Eduardo começou a tremer, e o mundo que conhecia começava a girar. Ele olhou para Isabel, em busca da certeza que nunca encontrara. Por que você não me disse a verdade? Por que não me disse que não sou quem sempre pensei que era? O desespero na voz dele expelia uma intensidade que cortava como um punhal, e em meio ao caos, um estrondo reverberou. A estrutura do castelo parecia começar a desmoronar, e enquanto as paredes rugiam, uma última revelação estremecia no ar. O verdadeiro plano que alteraria seu futuro estava apenas começando a se desenrolar. Quem estava realmente no controle? Quem era o maior traidor nessa obra de sombras? O que estava por vir? Eduardo agora sabia que nenhum segredo estava a salvo, e todos ao seu redor podiam se tornar inimigos. O futuro estava em suas mãos, mas ele ainda não compreendia a profundidade do abismo que o cercava. Este não era apenas um jogo pelo trono, mas uma luta pela sobrevivência. As revelações estavam apenas começando, e o que aconteceria a seguir, ninguém poderia prever. Justamente nesse instante, uma explosão de luz ofuscante atingiu o salão. Um brilho dourado, como se o próprio sol tivesse se infiltrado nas trevas da noite. Eduardo sentiu uma onda de energia sobre ele, quase opressiva, e em um instante, tudo ficou em silêncio. As vozes, os gritos, até o tremor do chão, tudo parou. Ele olhou ao redor, atordoado. O que estava acontecendo? E então a figura encapuzada avançou e com uma voz poderosa afirmou: Eu sou a chave. O que vocês não sabem é que a coroa foi feita de sangue real, mas não do que vocês imaginam. O verdadeiro herdeiro, o verdadeiro filho do rei, não é nem Eduardo nem Isabel, mas outro. A revelação gelou o âmago de Eduardo. Outro! Ele não sabia o que pensar. Suas emoções estavam em um turbilhão. Olhou para Isabel, buscando uma resposta, mas a expressão dela estava em choque. Quem mais poderia ser? Cada batida de seu coração ecoava em sua mente. E naquele momento, duas perguntas irromperam. Quem? Era esse verdadeiro herdeiro? E o que isso significava para o futuro do reino? O abismo de mistério agora se expandia como um poço profundo. E Eduardo percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Eduardo olhava em volta, cada rosto na multidão refletindo o terror que pulsava no ar. As sombras se agigantavam, enquanto a figura encapuzada revelava os segredos ocultos. O que ele pensara ser sua verdade estava se desfazendo, e a confusão invadia seus pensamentos. Outra pessoa? Quem pode ser? Uma onda de pânico brotou em seu peito. Isabel finalmente se adiantou.
seus olhos transbordando lágrimas. Eduardo, por favor, ouça-me. Não há tempo para explicações longas. A urgência em sua voz cortou o ambiente de caos. Ela se virou para a figura encapuzada. Você está mentindo. Estou aqui para abrir os olhos dele. A figura respondeu, seu tom firme. O verdadeiro herdeiro foi escondido. E ele é mais importante do que você jamais poderia imaginar. Eduardo sentiu o chão tremer sob seus pés, a atmosfera pesada como uma tempestade prestes a eclodir. O que você sabe? Diga-me a verdade! Suas palavras eram um rugido cheio de desespero e necessidade. O eco reverberou, e a sala ficou paralisada, cada respiração suspensa. E então, como um facho de luz em meio à escuridão, a figura aconchegou o capuz para trás, revelando um rosto que Eduardo nunca imaginara ver novamente. Sua irmã, uma figura que acreditara estar perdida para sempre. Eduardo, sou eu, Margarete, e se não nos unirmos agora, perderemos tudo. As palavras dela eram um golpe, cada sílaba um cogitar de seus laços rompidos. A sala explodiu em murmúrios. Isabel recuou, os olhos arregalados. Margarete, por que você não disse nada? Você teve a chance de salvar nosso reino. O eco da dúvida carregava uma carga pesada, mais do que apenas famílias desfeitas. Tinha a ver com um reino prestes a implodir. Eduardo sentiu sua visão escurecer. Como você pôde nos deixar, Margarete? O que aconteceu? Precisamos de respostas. Ele sentia que seus laços de sangue não eram apenas um símbolo, mas agora se tornavam um fio condutor entre esperança e perda. Lágrimas escorriam pelo rosto da irmã. Eu fui obrigada a me esconder. Fui poupada para que um dia pudesse ser o trunfo que uniria as casas. O reino precisava de você e não de mim. O reino precisava de um rei forte, mas não sou eu quem tem direito à coroa. Eduardo sentiu sua mente girar. Como assim ele não tinha direito? Todas aquelas promessas, todos aqueles votos de lealdade, e agora a verdade disfarçada como um legado maculado. A coroa que ele tanto desejara poderia não ser dele. Mas como saberei se realmente é verdade? Como posso confiar naqueles que estiveram escondidos? Uma nova explosão de luz cortou o ar, e as paredes pareciam se desmanchar, como se o castelo lutasse contra o peso da mentira. Eduardo, você precisa tomar uma decisão, Margarete gritou. Você pode respeitar a memória de nosso pai e lutar pela verdade, ou se perder na ganância da coroa. As casas, espremidas em alianças frias, agora pareciam divididas, e o peso da responsabilidade sufocava Eduardo. Ele olhou para Isabel, suas vidas entrelaçadas em uma rede de denegação. Isabel, o que faremos? Ela respirou fundo, sua expressão tornando-se resoluta. Juntos, por mais que o futuro pareça incerto, precisamos unir nossos laços e proteger o que realmente importa. Naquele momento, o chão finalmente cedeu. Mas o que emergiu não foi um buraco profundo. Foi uma porta. Uma luz intensa vazou, e com ela uma promessa. As vozes ecoaram suaves, quase como uma canção de esperança. Eles tinham uma escolha: partir para a descoberta da verdade ou permanecer na escuridão dos segredos. E Eduardo, segurando a mão de Isabel, finalmente decidiu: faremos isso juntos, e a verdade nos guiará. Ele virou-se para Margaret e sorriu. Está na hora de reescrevermos nossa história. E assim, eles se adentraram pela luz, prontos para enfrentar o desconhecido, armados com a força dos laços que nunca se romperia. Mas a pergunta ficou no ar. A verdade libertaria seus corações ou apenas revelaria novas traições? O futuro aguardava, misterioso e obscuro. Se você chegou até aqui, não se esqueça. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento de apoiar.
esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Você precisa fazer parte desta comunidade.